Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. E eu quero falar uma coisa, eu tava morrendo de saudade, viu? Né, Cauê? A gente tava morrendo de saudade desses nossos encontros de gravações, desse nosso podcast, de trazer cada vez mais assuntos relevantes para nós, mamães, papais, titio, titias, vovôs, vovós, acerca do desenvolvimento infantil, acerca das nossas crianças. É o que a gente ama falar, né? E hoje não será diferente. Eu tava morrendo de saudade. Não sei quem acompanha, mandou mensagem pra gente falando: cadê a quarta-feira com um programa que não saiu, não foi pro ar? E é verdade, gente. Eu acho que a gente pulou aí umas 3 quarta-feira, não foi? Eu acho que por aí. Mas é uma pauta para um outro momento. Mas quebrei o pé, fiquei de repouso, a pessoa joga tênis, não sabe jogar tênis, e aí isso acontece, né? Mas eu quero dizer que a gente vai voltar com tudo, viu? Com tudo. E hoje, um assunto que eu já estava trazendo, ó, querendo trazer para cá, faz tempo, porque além de eu vivenciar esse mundo infantil, que vocês sabem que eu sou apaixonada pela infância, por esse desenvolvimento infantil, e eu fico sempre procurando profissionais, clínicas, lugares que são realmente especialistas nesse atendimento. E hoje eu vou trazer para vocês uma das maiores, na minha opinião, uma das maiores novidades que Belém teve nesse atendimento infantil em relação à saúde, que é uma ótica 100% para o atendimento infantil. Você já ouviu falar? Seu filho usa óculos ou precisa usar óculos? Então, esse podcast é para você. Então, eu já agradeço a tua participação, eu já peço a tua participação em like, em comentário, compartilha com quem você sabe que precisa usar óculos ali, as crianças que precisam usar óculos, que já usam óculos e precisam desse atendimento diferenciado, porque esse episódio vai fazer total diferença para você e para essas pessoas também. Então, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados de hoje. Olha só, One Kids. Olha o nosso tema de hoje. A ótica para criança ser criança. O slogan da campanha, Rian, eu não sou um mini adulto. Não é isso? Isso, exatamente. Maravilhoso, gente. Deixa eu apresentar os meus dois convidados. Hoje, nós temos uma dupla aqui da Ótica One Kids. Primeiro aqui, ó, o Rian Lima. Ele é o fundador, diretor do grupo R-Sal, uma holding, né, que administra 7 marcas de ótica em Belém. Ou seja, bastante experiência aí no ramo de ótica, hein? Porque há 8 anos ele lidera o maior grupo de óticas do Norte, onde são referências em inovação e excelência no mercado paraense. Então, a ótica One Kids, ela veio depois de bastante experiência e eu tenho certeza que ele vai contar pra gente o porquê ele teve esse olhar para esse público que a gente ama, que é o público das nossas crianças. E eu tô com ela aqui também, ela que é uma fofura, encantadora de crianças, ela que é a Vitória Ferreira. Ela é pedagoga empresarial da ótica One Kids, possuindo especialidade em neuropsicopedagogia. Muito bom. Atua como um foco do desenvolvimento infantil, construindo práticas educativas inclusivas, fortalecendo parcerias institucionais e experiências lúdicas. Sensacional ter vocês essa noite aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Izzy. É um prazer estar aqui. Finalmente, realmente saiu, né, o nosso programa. Né? Obrigado pelo convite, obrigado por dar a oportunidade realmente da gente poder apresentar o nosso trabalho, não somente a gente, né, como também outros profissionais, outras empresas poderem mostrar seus diferenciais, e a gente está muito feliz de estar aqui, né, para poder contar um pouco da nossa experiência aí já, né, Vitória, desses últimos 13, 14 meses, né, desde que a nossa primeira unidade abriu. E a gente realmente tem bastante história para contar, é um assunto bem interessante, estou bem animado aí para poder contar um pouco mais sobre a história da Ótica One Kids. Maravilhoso. Verdade, obrigada pelo convite. E é sempre bom falar daquilo que a gente gosta. Então, no meu caso, que ama a infância, ama trabalhar com crianças, ter esse espaço, essa oportunidade, principalmente divulgando um trabalho tão diferenciado como esse, é muito gratificante. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ser muito show essa conversa de hoje, porque eu também sou encantada pelo trabalho de vocês, por essa visão diferenciada também, Rian, que você teve. É por isso que eu quero entender um pouquinho mais da onde veio essa tua
vontade, esse teu olhar, né, pro público infantil. E aí, antes disso, eu gostaria de agradecer, né, não só a Ótica One Kids, que tem sido super parceira nossa também, né, em alguns eventos, estando junto conosco, né, eu espero que seja o primeiro de muitos, mas oferecer também, né, quem está oferecendo, na verdade, esse episódio pra gente, claro, a Clínica Audionorte Saúde, referência em diagnóstico auditivo e também da reabilitação auditiva através de aparelhos auditivos e implantes auditivos também. Então, muito obrigada. Lenoca, que sempre nos brinda com um docinho maravilhoso. E agora, olha, já está aqui de Natal, gente. Ela tem cada brinde de Natal maravilhoso. Então, Lenoca, obrigada por esse mimo para os nossos convidados dessa noite. Obrigada sempre por estar junto com a gente. Festa Escova também, sempre me arrumo lá, amo aquele lugar, parabéns, um beijo, viu, pro Felipe e pra Tônia, obrigada pela parceria, eles sabem que eu sou apaixonada por esse local e sempre me arrumo lá, independente de vir pro podcast ou não. Muito obrigada. Maju também é fã, né? Maju não sai de lá da Festa Escovinha, gente, né? Se deixar, a Maju tá sempre lá também. Muitíssimo obrigada, viu? E claro, dá um zoom aqui nesse conjunto Passione maravilhoso, Rodrigo. Bora dar esse zoom, porque eu sou apaixonada por esse conjunto aqui de madrepérola. É um madrepérola com uma pedra assim diferente. Só coloquei um vermelho hoje, gente, que é para destacar mais ainda essa pedraria. Passione sempre me brindando também com essas joias e semi-joias lindas para apresentar aqui meu programa. Fico mais chiquérrima. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Então vamos lá, gente. Rian, então para a gente entender melhor, eu quero, você que já é um empresário desse ramo há mais de 8 anos que a gente está vendo aqui, né, no grupo de ótica, já é o maior grupo de óticas do Norte, ou seja, você já tem uma expertise, uma bagagem nesse ramo há muitos anos, né, um entendimento profissional dessa área também. E quando foi essa virada de chave para você olhar e falar assim, eu acho que eu preciso ter mais atenção para esse público infantil. Como é que foi isso? Então, Izzy, desde o início, eu sempre quis, desde que eu comecei a ótica, desde a primeira, que foi a Ótica Marizal, sempre quis trazer experiências diferentes, experiências que ainda não tinham, porque a gente sabe que existem muitas óticas em Belém, né, no Brasil inteiro. Então, nunca quis ser apenas mais uma, e sim trazer um olhar diferente, né, principalmente com a experiência. Então, desde a primeira, eu tenho esse olhar de ter um cuidado a mais, né, com a necessidade dos nossos clientes, da gente conseguir entregar o que eles precisam. Então, a Ótica Marizal, ela foi por muito tempo uma grande referência também no atendimento de criança. A gente tem um espaço Kids bem legal, uma brinquedoteca, né, um espaço bem confortável também com um bom mix de armação, mas ainda assim eu achava que ainda faltava mais. Ainda eu achava assim que a gente precisava de um espaço maior, precisava de um mix maior de armação e que aquele espaço ali, ele conseguia sim atender uma criança tranquilamente, porém a gente queria elevar essa experiência, né? E trazer um espaço 100% direcionado para a criança, com um atendimento realmente especializado, com todas as técnicas necessárias para atender uma criança e também com uma estrutura diferenciada, né? Com uma estrutura feita realmente para conseguir que as crianças se sintam acolhidas, porque a gente sabe que para a criança é um desafio os óculos. Para muita gente, tem muita criança que tem muita dificuldade. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre até por conta disso, né, que vem a questão da campanha do Eu Não Sou Mini Adulto. Mas assim, eu senti essa necessidade de ter um espaço focado nelas, que era muito difícil a gente conseguir misturar. Então assim, eu sinto hoje que a gente tem uma ótica adulto e infantil é uma improvisação, no fim das contas. Porque, assim, hoje todas as minhas lojas têm produto infantil. Mas eu considero que é improvisado. Que não tem nem como comparar o atendimento para uma criança, né? A experiência que a criança vai ter numa ótica de adulto e numa ótica infantil. Perfeito. Então, sentindo essa necessidade, veio a ideia de abrir uma ótica infantil, só que eu sempre quis que ela fosse junto de uma ótica adulto, né? Ao lado. Para, pelo menos no início, ser dessa forma. Para elas serem, digamos assim, uma ao lado da outra para conseguir ter os dois atendimentos ao mesmo tempo. Às vezes da família, né? Exato, da gente conseguir, porque
E a ótica One Kids da Pedreira, que é a primeira unidade, ela acaba também servindo como uma brinquedoteca. Então, às vezes, aqueles pais que levam a criança para poder... que eles precisam escolher óculos para eles, não tem onde deixar a criança, ele pode levar a criança para lá, a criança fica brincando lá com a equipe, enquanto os pais conseguem escolher ou negociar tranquilamente. Então, ela acaba servindo também como uma brinquedoteca, além da ótica, de toda a experiência que ela tem. Maravilhoso. E isso, eu vou te falar que é realmente um diferencial gigantesco. Porque um pai que ele vai em qualquer loja, isso já fica para dicas, hein? De qualquer empresa que você tenha, pode ser loja de roupa, mas quando a gente sai com os nossos filhos e eu tendo aquele mínimo tempo que eu preciso escolher algo com calma, seja o que for, e alguém, meu Deus, o meu filho está entretido ali, maravilhoso. E quantas vezes a gente não passa realmente dificuldades em a criança tá aqui te puxando e você, eu vou levar essa daqui, não sei nem o que é, né? Eu tô ali com uma dúvida no que eu tô escolhendo. E eu faço muito isso na minha clínica também. Então, às vezes eu tenho uma sala que serve para brinquedoteca. Eu montei um espaço kids lá e às vezes a minha recepção tá lotada, vários profissionais atendendo ao mesmo tempo, e o pai que vai ser atendido, a criança tá junto, a gente já puxa a criança, já coloca lá, é um diferencial. Excelente visão sobre isso. Sabe que a primeira versão da Ótica Marizal não tinha espaço kids. Sim. E eu senti essa necessidade, essa dificuldade. Eu lembro muito bem que a gente tinha um tapete que a gente colocava lá com alguns brinquedos, e aí já teve caso realmente de criança ficar brincando lá no meio da loja. Só que a loja era bem pequena na primeira versão. Então, quando a gente fez já a segunda versão, a reforma, e a gente aumentou o espaço, a prioridade foi ter o espaço kids, que é o que tem até hoje lá, que já está na segunda versão do espaço kids, porque a gente via muito isso. Muitos pais precisam ainda ir na loja com a criança, mesmo que o óculos não seja para criança, mas tem gente que precisa levar. Sim. E tinha essa dificuldade, não conseguia ser atendido, não conseguia dar atenção às vezes para atendimento porque tinha que ficar cuidando da criança. E hoje todas as nossas lojas têm um espaço infantil. Algumas têm um espaço maior, uma brinquedoteca mais completa, outras têm cadeirinha com lápis para eles desenharem, para ficar pintando. Né? E tem também um negócio novo que é bem interessante, que eu adquiri ano passado para algumas lojas, que é um totem, bem pequenininho assim para criança, que tem em algumas lojas. É um totem que a criança consegue brincar nele e inclusive simular o uso do óculos. Meu filho amou. Chegou a ver, né? A gente teve que tirar ele de lá. Ficou uma fila aqui. É verdade. Tem vários joguinhos, tem vários jogos, só que assim, são jogos até educativos, né? Com certeza, voltado para esse contexto da ótica, do uso dos óculos. Exato, então, eles batem uma foto e a gente consegue simular ali alguns modelos de óculos divertidos, óculos coloridos ali, e as crianças adoram. Entendeu? Então é uma boa forma também de ter a criança enquanto os pais estão sendo atendidos, né? E olha, Rian e Vitória, o que a gente ama procurar também são exatamente esses profissionais diferenciados, porque a gente sabe o quanto de alterações no desenvolvimento infantil nós temos hoje, né? Com essa questão profissionalizante, como é? Não é profissionalizante, não. Não, como eu lembrei daquele meme, sabido, soubedo. É isso, não. De mostrar que hoje os nossos profissionais eles estão cada vez mais capacitados para o diagnóstico dessas alterações do neurodesenvolvimento. Então, hoje em dia, a gente sabe que o público ele é cada vez maior de crianças que necessitam de um acolhimento diferenciado, né, por conta de alguma alteração no seu neurodesenvolvimento. Então, é essa atenção inclusiva que a gente bem citou aqui, viu o quanto você é especialista nesse tipo de atendimento inclusivo, né? Então, isso também eu acho que é um diferencial gigantesco de vocês. Então, assim, para a gente começar a listar aqui, eu queria entender, pensando numa ótica tradicional, comparado à ótica Kids, né? Quais são mesmo os diferenciais das duas? Porque eu sei que tem esse olhar clínico, tem até sala sensorial, inclusive lá. Espetacular, gente, espetacular. Mas eu queria que vocês listassem para mim esses principais diferenciais de uma ótica Kids, porque, inclusive, eu queria até citar isso, né? Que a ótica One Kids, ela é realmente a primeira ótica 100%
kids, 100% para o atendimento infantil. Então, isso é realmente um diferencial muito grande, mas eu queria que vocês listassem para mim esse comparativo com uma ótica tradicional. Essa pergunta eu adoro responder, tá? Reforçando, a Ótica One Kids ela é a primeira e única ótica de Belém, né, que é realmente 100% especializada e 100% voltada para o público infantil, porque o que a gente tem, tirando ela, são óticas de adulto que tem mix de armações infantis. Essa é a verdade. Que conseguem vender porque tem lá um pequeno mix de armação infantil. E o que eu acho, assim, que eu vejo como crucial nessa diferença, tá? É justamente essa diferença de mix de armações também. Além, claro, de todo atendimento especializado, de ser uma equipe, né, capacitada de entender o que a criança necessita, mas essa questão do mix de armação ela é muito importante. Porque o que acontece? Quando, assim, falando aí um pouco, né, da infância, as crianças, elas historicamente, a gente viveu muito isso no nosso tempo, né, que tinha muito bullying, né, só que na época bullying era mais, hoje em dia é até mais falado isso, mas na nossa época, né, acontecia muito não, na nossa época não. A gente era chamado de 4 olhos, fundo de garrafa, né, então por que isso acontecia? Cegueta. Porque muitas das vezes a criança usava um óculos inadequado para ela, que não combinava com o rosto dela, que não tinha uma boa estética. E por que isso acontece? E acontece até hoje, tá? Justamente porque essa criança não é atendida num lugar especializado. Então, é muito comum ver criança com óculos mal escolhido, seja com uma lente mal escolhida, uma lente, sabe aquela lente grossa, feia, que fica ruim? E não é, às vezes, não é porque o pai não tem condição de pagar, às vezes nem é isso. Às vezes realmente é uma escolha errada da armação, escolha errada do produto, né? E aí também temos casos de armações grandes. Eu uma vez vi uma criança que eu juro, eu fiquei na dúvida se era uma criança ou se era um adulto. Porque a criança tinha um óculos assim, dava para ver que era um óculos de adulto. Um óculos bem grande, e ficou muito estranho. A criança ficou com um rosto adultizado. Entendeu? Então eu tenho certeza que aquela criança comprou, o pai da criança, no caso, comprou esse óculos numa ótica de adulto e que não tinha, talvez, o óculos que coubesse no rosto dela, ou até mesmo o consultor não era bem preparado para atender e vendeu aquela armação como, coube no rosto. Só que ficou grande, ficou esteticamente feio, então não combinou com o rosto daquela criança. Entendeu? Então qual é a tendência disso? Bullying, criança tirar o óculos para poder, para não receber mais bullying, a criança acaba não usando. E muitas das vezes os pais nem sabem que isso acontece, porque assim, a principal função, né, do óculos, obviamente, é fazer a criança enxergar melhor. E é através da visão que a criança vai ganhar conhecimento, ela vai entender o que acontece no mundo. Vai aprender, entendeu? Então, o óculos ele está diretamente relacionado ao aprendizado da criança. Então, como é que uma criança vai aprender da melhor forma se ela não está usando o óculos na escola? E por que ela não está usando? Porque não foi bem escolhido. Entendeu? Então, o óculos mal escolhido numa criança pode gerar trauma. Porque a criança ela pode receber bullying, ela pode se incomodar com aquilo e ela nunca mais vai querer usar. É a sua autoimagem, né? Exato. É como ele passa a se enxergar. E a gente trabalha muito isso lá, de fazer a criança, de fato, gostar do óculos. E ela, às vezes, escolhe, né? Claro que a criança não pode escolher qualquer um, porque a gente tem que analisar algumas questões técnicas e tudo, mas a gente sempre tenta com que a criança saia de lá adorando o óculos, querendo usar aquele óculos. Seja porque é da cor que ele gosta, ou é do formato, ou é da marca que ele gosta, que é uma coisa bem interessante também, porque a gente consegue ter hoje um mix de marcas muito grande. E a gente sabe que hoje em dia tem criança que gosta de usar marca já. Né? Tem umas crianças que já estão meio precoce que gostam de, eu quero usar um Versace, que é uma marca que está em alta, e a gente tem óculos do Versace infantil, de forma exclusiva, inclusive. Então, muita criança se sente... sai de lá satisfeita porque vai estar utilizando um óculos da Versace e a criança vai estar lá adorando isso. Porque ela vai já estar se achando uma adolescente, digamos assim, entendeu? A gente fala de criança de 10 anos, né? Aquela criança já é pré-adolescente, que já quer avançar a esse ponto. Então, e ao mesmo tempo a gente também tem as armações técnicas, né? Armações que são hipoalergênicas, são inquebráveis. Tem vários benefícios. Isso é importante. Exato. Por isso que eu falo, a gente tem para todo tipo de criança. Seja para aquela criança que queira a armação fashion, seja para criança que tem alguma necessidade que ela tem que ter uma armação inquebrável, né? Ou então uma armação
bem maleável, uma que prenda no rosto, né? Tem aqui atrás. uma trava. Então tem vários tipos de armação. A gente tem hoje um mix de 1000 armações na loja infantil. E tem toda uma medição diferente, uma medição diferenciada do rosto da criança, não é isso? Tem sim. Exato. Então existem tamanhos, né? Então o que eu costumo também dizer, ainda falando dessa diferença de ótica de adulto e ótica infantil, em média, uma ótica de adulto ela tem 100 armações infantis. Quando a gente fala de 100 armações infantis, a gente já divide pela metade, porque teoricamente 50 são para menino e 50 são para menina. Então, e dessas 50, 25 são armações técnicas, que são essas armações de borracha, né, que são silicone no caso, né, que são armações inquebráveis, e 25 são armações mais tradicionais, digamos assim, mais fashion, tá? Sim. Então, imagina, a criança ela vai ter que escolher entre 25 armações. A chance de nenhuma ficar boa ou agradar é muito alta, porque ela não vai ter um leque de opções para escolher. Então, muitas das vezes, o pai acaba falando assim, essa aqui ficou boa, mas a criança não gostou. Mas ela tem que levar porque era o que tinha, não tinha muita opção. Sim. Entendeu? Então, além disso, tem a questão de aparelho de medida, que a gente tem também um aparelho que é apropriado para a criança, para medir, né, para aferir as medidas da criança. A gente tem as técnicas necessárias para as perguntas necessárias para fazer para a criança, como é feita toda a abordagem, entendeu? Então, tudo isso a gente tem na loja, que uma ótica de adulto geralmente não tem, entendeu? Então, são muitas diferenças realmente que tem, faz muita diferença o pai levar a criança numa ótica infantil, entendeu? Então, não tem, assim, hoje uma justificativa plausível para um pai levar uma criança numa ótica de adulto, até porque uma coisa que é até importante ressaltar, às vezes as pessoas pensam assim, mas lá especializado deve ser caro, né? O que não é, porque o preço é tabelado. Então, o mesmo preço que o pai vai pagar numa ótica de adulto, ele vai pagar na ótica One Kids. Porque o mesmo preço da loja de adulto é o preço que ele vai pagar lá. É a lente e a armação. E com todos os diferenciais com todos os diferenciais. Então, não tem um motivo para um pai preferir fazer numa ótica de adulto, e eu tô falando de qualquer ótica, tá? Até as minhas, até ótica Marizal, por exemplo, né? Porque as assim, Eyes Vision as Center, que é Eyes do são lado óticas de uma que, outra. claro, elas são aptas a vender, são. Não estou falando que não são aptas, né? Mas é muito diferente. A criança tem muito mais benefícios, entendeu? Então... Porque você sabe que você tem a ótica de adulto e você sabe que nem o espaço e nem os profissionais que estão lá estão aptos, né, de fato, para atender com todos os diferenciais que você sabe que são treinados no Kids. Né? Digamos que eles são aptos para uma parcela. Para uma parte de criança, realmente, eles conseguem atender. Mas tem muita criança que precisa de um cuidado mais especial. Sim. Né? A gente está falando também de crianças atípicas, seja neurodivergente, seja mobilidade, porque a Ótica One Kids é uma loja também acessível, ela tem banheiro acessível, ela tem uma loja realmente espaçosa, então a gente consegue atender criança cadeirante. Então, tudo isso é importante, entendeu? Então, como eu disse, uma ótica de adulto consegue sim atender. Não vou dizer que uma ótica de adulto não pode vender para criança, né, ou não tem capacidade. Mas o benefício que um pai tem numa loja de infantil é muito maior do que numa loja de adulto. Tá, então se a gente, né, ir listando aí as armações que são infinitas possibilidades, né? É um grande diferencial. É uma questão não só estética, mas também de necessidade, porque, por exemplo, se a criança tem um rosto muito pequeno, tem que ter uma armação para aquele tamanho. E uma ótica de adulto, às vezes, não consegue ter todo esse mix. Tá. Então, a armação é muito importante. As armações, cores, a diversidade, né, para oferecer para essa população. De marcas e de modelos. De marcas e de modelos. E valores, tá? Eu até esqueci, é importante ressaltar que ela é uma ótica tão acessível que ela tem para todos os preços, os óculos. Então, a gente tem armação a partir de R$ 99,00 na loja. Sim. Entendeu? Então, até nos preços elas são acessíveis, porque não é apenas para digamos assim, quem pode gastar. Sim. Eu até vi um caso muito legal na nossa loja do shopping recentemente. Uma cliente foi lá, foi a avó da criança. Ela foi lá, assim, eu não presenciei o atendimento, eu só vi o relatório, tá? Mas ela chegou lá sendo honesta, olha, eu não posso investir muito no óculos do meu neto, né? Não sei exatamente a real condição financeira dela, não entro no mérito, mas no fim das contas o neto ela gastou R$ 380
E o neto saiu feliz da vida. Entendeu? Então ela teve toda a experiência de uma ótica One Kit. O neto tem a foto, né? Que a gente bate a foto da criança usando o meu primeiro óculos. Tem pipoca feita na hora, tem bala fine, tem passatempo, tem várias coisas realmente. Então ele teve a oportunidade de passar por toda a experiência. E o óculos completo da criança foi R$380. E a criança se sente, na verdade, atendida, né? Exato. Ela se sente especial. Ela se sente atendida na loja, porque parece que ela tá na loja dela. Eu achei, exatamente. Quando ela vai na loja de adulto, ela se sente perdida. Exatamente. Essa daqui é pro meu atendimento. Sou eu que estou sendo atendida. Exatamente. E esse é um dos maiores diferenciais, além de todos esses envolvendo armações, lentes, O espaço que físico, o ambiente ele não é adaptado. O ambiente ele é para crianças, é diferente. A estrutura foi toda elaborada para eles. Então, só esse fato já é um diferencial muito grande. Uma psicopedagoga, né? Uma neuropsicopedagoga, né? No atendimento, à frente desse atendimento lá também. Então, quem entende de criança, né? Principalmente trazendo essa inclusão que a gente tanto precisa. É verdade. Né? Eu acho bem importante ressaltar isso aí, que quando a gente fez o projeto da Ótica One Kit, porque assim, desde que eu tive, né, essa intenção de abrir a loja infantil, sempre com aquele pensamento de que não vai ser qualquer uma loja. Vai ser a loja. Eu sempre tive a intenção de colocar uma pedagoga full time na loja, para estar ali atendendo as crianças, né, uma pedagoga com especialização em aba, né, e também a gente fez um espaço montado para com consultoria de especialistas. A gente teve uma consultoria de psicólogos, terapeutas ocupacionais, especializados em atendimento de crianças atípicas, para a gente fazer o nosso espaço de acordo. Então, toda a parte de iluminação da loja, de altura da parte sensorial todinha. Sensorial, principalmente, eles nos deram todo o suporte necessário para construir. E eu confesso que eu era leigo, por exemplo, eu não sabia da sala sensorial. Eu não sabia porque eu confesso que não é muito o meu universo, né? Eu não tenho filhos, então eu não convivo muito. Então, quando eles me falaram da necessidade, tanto é que no primeiro projeto da Ótica One Kids, teve essa pequena falha da sala sensorial, que a gente não colocou. Mas quando eu sentia, antes da loja abrir, claro, a gente sentia a necessidade de ter, a gente conseguiu lá um jeito de diminuir um depósito lá e fez a sala, a gente mudou o projeto para colocar a sala sensorial. Então é importante que ela E ela faz total diferença. Em todos os atendimentos. Para todas as crianças, a sala sensorial faz total diferença. E essa questão que vocês colocaram de armações, né? O quanto isso é importante, o quanto que eu vi que, né, martelou bastante nessa questão das armações, porque eu acho os outros diferenciais sensacionais, de você só ter aquele espaço que é realmente diferenciado para atender esse público infantil, para ele se sentir realmente, opa, aqui é meu espaço, né? Eu vou na minha ótica, é para mim, né? Não é para o meu pai, para minha mãe, é para mim. Então, o espaço é dele, ele é recebido com pipoca, tem balas, tem um espaço colorido, tem um espaço sensorial, né? Tem alguém que sabe brincar com ele, que dá toda a atenção para ele. No entanto que assim, eu já vi, sou testemunha, de que quando os pais, essa família entra nesse espaço, primeiro você acolhe a criança. Aí depois você olha para o, oi, tudo bem? Bem-vindo e tal, mas a criança, ela é a primeira. Eu achei isso muito legal, tá? Então, queria parabenizá-los até por esse olhar também desde a entrada dessa família na ótica. Isso é sensacional. Isso aí é mérito da Vitória. Vitória que comanda aí essa parte toda da loja ali, do dia a dia. A criança já vai se sentir assim, eu tô sendo cuidada, né? Eu sei que eu tenho um probleminha para enxergar, que eu vou ter que usar o óculos, já está começando a entender que ele vai ter que sair de lá, né, com o óculos, e que às vezes isso pode gerar alguma dificuldade, né, alguma dificuldade na aceitação, muitas vezes, né? Então, assim, ele já está sendo acolhido desde o primeiro momento, então isso é muito legal. Bom, e eu, como fonoaudióloga, até trazendo um pouquinho, e trabalho com aparelhos auditivos, a gente nos bastidores aqui, a gente estava conversando quem era o nosso público maior. De diagnóstico, hoje, o meu público maior estão sendo as crianças, e eu acho isso espetacular, pensando numa questão de prevenção de perda de audição no futuro.
Mas o meu público ainda, apesar de ser grande, né, o de criança e o de jovem, adulto, o de idoso ainda é a maioria em relação à adaptação de aparelho auditivo. Mas até nisso, Rian, a gente precisa se preocupar, porque o tamanho do aparelho auditivo, a cor do aparelho auditivo, o peso desse aparelho auditivo que vai estar na orelha dessa criança, o tipo de programação que a gente faz para a criança e o atendimento para ela tem que ser diferenciado também. Eu tenho que ter esse outro olhar e produtos para a criança. Então, quando uma criança vai até a minha clínica, a gente também precisa se preocupar com o que ela vai sair na orelha. Porque aquilo que você falou, tipo, ele tira na escola, ele tira em determinadas situações, o pai não tá olhando, ele tira o aparelho auditivo. Ele não tá se sentindo confortável, a programação não tá legal, tá dando desconforto, é pesado, é grande na orelha dele, ele vai tirar. E é a mesma coisa que você falou do óculos. E vai interferir no quê, Vitória? Inclusive, acho bacana comentar a analogia, né? Que hoje a gente recebeu uma criança, agora à noite, quase no finalzinho do atendimento, que ela estava fazendo uso de um aparelho auditivo e uma das nossas consultoras recomendou o uso de armações flexíveis. Perfeito. Então, a armação que ela escolheu, que ela levou, foi uma armação flexível que não iria interferir na rotina dela com o aparelho e tornaria o cotidiano dela confortável. Muito bom. Então, é gratificante ver isso. Sensacional. Então, faz todo Porque faz não todo é sentido. incomum. Não é incomum a criança que usa o aparelho auditivo necessitar do óculos também. Então, esses dois estão atrás da mesma orelhinha pequena. Né? Então isso também a gente precisa ter esse olhar dessa haste mais fina, dessa haste mais flexível, né? Para que os dois possam, né, se manter aqui com toda a segurança e conforto, principalmente para aquela criança. Exatamente. Então, sensacional. Agora eu tenho uma perguntinha para você. Então, olha só, Vitória, como psicopedagoga, né, entra nesse atendimento da ótica infantil? Vamos lá. Primeiro, a psicopedagogia, ela traz pra gente um olhar direcionado à criança que é mais integral. Então, quando ela chega naquele primeiro contato, que é o acolhimento, eu vou me direcionar a ela, eu vou observar o comportamento, eu vou observar o emocional dela, a socialização, se ela está disposta, se é até onde ela se sente confortável em socializar comigo, com as outras pessoas do ambiente, inclusive com outras crianças. Então tem todo esse cuidado, conhecer a rotina, e a gente usa muito o diálogo, a conversa, o brincar, então é a melhor estratégia, porque é durante o brincar, aquele momento de conexão que a gente consegue conhecer a criança, conhecer as necessidades dela, o dia a dia dela, a família. Tem crianças que vão relatando pra gente ali numa conversa de 5 minutos, ela... E ganhar a confiança da criança, Exatamente. né? Porque pra gente é fundamental, porque quando a gente tem a confiança da criança, que a gente consegue fazer a criança confiar de indicar o melhor produto, né, o melhor óculos. Muitas vezes ela pode chegar ansiosa, né? Exatamente. Ansiosa para esse momento de... Ela não entende ainda direitinho o que é essa questão de usar óculos, né? Então essa ansiedade, como é que ela vai lidar com isso, né? Pois é. A gente tem também outras estratégias que vão dar previsibilidade para a criança, principalmente para diminuir a ansiedade, para evitar desorganizações, desregulações emocionais. Nós temos as pistas visuais, temos uma cartilha que a gente consegue colocar como uma contação de histórias ali no momento de diálogo, que a gente vai passar para ela toda a rotina do atendimento. Não tem aí não, né, a cartilha? Não, né? Poxa, eu nem tenho na minha bolsa. Não tem problema. Depois a gente pode colocar o material aqui também. Com certeza. E o Instagram, claro, da Ótica e até o Instagram da Vitória vão estar aqui na descrição desse episódio, gente. Então, tudo isso facilita. São estratégias. O brincar. Sempre excelente. Claro. Pistas visuais, a rotina. Então, eu vou entender ali a criança. As pistas visuais, eu acho que é uma sacada bem legal, tá? Porque... Como é essas pistas visuais, gente? Que é aquela cartilha lá para justamente a criança ela entender antes. Dar previsibilidade para a criança. Isso. Né? Vem como se fosse uma historinha. Faz mesmo, eu lembro. Isso. A primeira etapa dela é uma historinha. Como se fosse uma história em quadrinhos. Sim. Bem resumida, um contexto assim bem direto, justamente para facilitar a compreensão. Exato, porque tem um processo de atendimento que às vezes pode ser um pouco
traumático para a criança, apesar de ser um processo bem tranquilo, mas que é a medição, né? Que é a aferição da medida que a gente faz, que é através de um aparelho, que a gente tem que posicionar a criança em frente a um aparelho que parece um espelho, e a gente bate uma foto da criança. Sim. Né? E aí tem um flash, aí tem que pedir para a criança posicionar o olho dela. Então, a depender do estado emocional da criança, pode ser traumático isso. Né? Então, a pista visual, ela é para dar previsibilidade para a criança, para ela, quando chegar esse momento, ela, tá, agora tem que fazer isso. E a ansiedade então, que pode ser transformada em medo, né? Tipo, não, o que vai acontecer agora? O que é que tem que fazer agora? E né? do lado de cada aparelho tem a rotina completa, as pistas visuais, instruindo a criança, olhe para o espelho, vamos brincar de estátua, que a criança precisa estar posicionada, centralizada. A gente tenta fazer tudo de modo lúdico, né? Para a criança se sentir ali num ambiente leve e que, assim, que seja marcante para a criança. E, assim, a ótica ela pode ser marcante das duas formas, né? De forma negativa, através de uma experiência um atendimento que não é apropriado, que não é assim, especializado, né, em atender aquela criança. E também pode ser marcante. Pode ser marcante no sentido de brincar, né? E a gente tem muitos casos lá. Uma experiência positiva. De crianças que querem ir para lá sempre, brincar com as meninas, porque as crianças ficam lá dançando, brincando. Tem criança que fala assim, tia, vocês me aceitam para trabalhar aqui? Ai, a gente tem muitos casos. Assim, é muito legal ver que as crianças não querem sair de lá. Tem criança que chora para ir embora de lá. Então, o meu filho, né, eu faço um acompanhamento, até porque existe uma predisposição genética aí, de repente, dele desenvolver uma miopia, né? Estamos sempre de olho, indo em otorrino pediatra, já tô acostumada com otorrino aqui, né, gente? Com oftalmo pediatra, né, pra gente fazer um acompanhamento, né? Então, quando ele reclama de alguma coisa, ou tá sempre ali na nossa rotina um check-up de uma vez por ano, pelo menos. Ele ainda não precisa usar óculos. E aí a gente, né, que já conhece super, o João participou da campanha, não sou mini adulto, ele o tempo inteiro fala assim, eu quero usar óculos. Eu quero usar óculos. Ele já saiu de lá, eu quero usar óculos. Sobre isso aí, Izzy, eu acho bem interessante compartilhar aqui algumas informações. Uma delas é que hoje, saiu uma pesquisa em 2023 que 1 a cada 3 crianças tem miopia. É, grande. 1 a cada 3 crianças tem miopia. E que até 2050 vai aumentar para 40% das crianças. E uma das causas principais disso é o uso do celular. A recomendação é que até os 2 anos não se use. Tela e que nenhuma. de 2 anos aos 5 anos, até 1 hora de uso de forma diária. Nossa. Um dos fatores também que pouca gente sabe, mas que é muito relevante para esse aumento da miopia, é a diminuição da exposição à luz solar. Hoje a gente sabe que muitas crianças ficam muito mais em ambiente interno do que externo. Perfeito. Hoje dificilmente a gente vê as crianças brincando na rua, como antes. Então essa não exposição à luz solar também afeta e aumenta a miopia. Olha entendeu? Então, a tendência realmente é um aumento, né, gradual disso. Só que hoje também o que é legal é que existem tecnologias que estão evoluindo para melhorar esse número. Existe uma lente hoje no mercado, uma não, na verdade, algumas, né? Alguns fabricantes já trabalham com essa lente, que é para controle de miopia, que é justamente para diminuir essa progressão de miopia da criança. Então, são lentes que o pai investe nela desde do início, né, do uso do óculos. Sim. E isso vai diminuindo que essa miopia cresça muito, porque, querendo ou não, a miopia ela afeta muita coisa. Mesmo que a criança use o óculos, mas ainda assim é complicado. Então, quando o pai consegue ter o diagnóstico de forma precoce, ele já consegue, desde cedo, tratar isso. Né? E a gente sempre recomenda que o pai procure um médico, um oftalmopediatra de preferência, que é especializado em atender criança, porque às vezes, Izzy, também eu costumo falar que assim, mesmo que a criança não tenha nenhuma metropia, né, que ela enxergue perfeitamente, ainda assim o óculos, mesmo que seja com uma lente plana, com apenas um antirreflexo, ele ainda assim vai ser muito bom para a criança, porque ele vai trabalhar como prevenção. Né? Porque, querendo ou não, as crianças ficam mexendo no celular, elas têm acesso à tela. Né? Então, usar o óculos nesse momento vai ajudar muito a criança também a demorar ainda mais para ter algum problema ocular. Então, o João vai sair com o óculos ideal, dele exatamente. De lá. Tá, porque o óculos ele pode ser corretivo ou preventivo. Né? Olha então, só, fantástico. Agora, que é outro dado interessante que eu estava vendo também recentemente, uma pesquisa fala exatamente assim.
Acesso a óculos aumentaria a renda de crianças em até R$300 mil. Acesso ao óculos aumentaria a renda de crianças em até R$300 mil ao longo da sua vida. Sim. Entendeu? Então, as perdas de aprendizagem associadas a problemas de visão têm se mostrado um problema ainda mais complexo no desenvolvimento dos estudantes. Uma pesquisa realizada pela Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira e pela Fundação Cevarella, que o acesso a óculos na infância poderia aumentar os ganhos dos alunos em até R$296 mil ao longo de sua vida adulta. Ou seja, fortalecendo o seu desenvolvimento e Exato, o seu porque aprendizado. o desenvolvimento e aprendizado estão totalmente ligados à visão. Perfeito. Então, tem muita criança hoje que, infelizmente, não tem acesso, às vezes, a médico, e às vezes é por uma questão financeira, né, por uma questão social, que a gente sabe que ainda acontece muito, mas às vezes é por negligência dos pais. Ainda tem muitos pais que demoram a levar o filho no oftalmologista. Sim. Mas a criança, às vezes, ela não tem referencial. Então, eu conheço o caso, já vi amigas minhas falando a respeito disso, que, caramba, levei meu filho no oftalmo e fiquei arrasada, que eu descobri que ele tinha 3 de miopia e eu não sabia. Mas como é que vai saber? Porque o filho, às vezes, não sabe e não tem referencial. Assim como a perda de audição leve, porque muitas vezes os pais também esquecem de colocar no seu check-up anual, fazer a avaliação auditiva dessa criança desde que nasce, a avaliação oftalmológica ela tem que ser de lei. Ela precisa ser anual também. Exato. Né? Porque, assim, o seu filho, muitas vezes, não vai conseguir te qualificar como ele está enxergando ou como ele está ouvindo. Gente, ele não tem referencial para ele, de repente todo mundo enxerga daquele jeito, todo mundo ouve daquele jeito. Então o ideal é a gente não esperar, é uma vez por ano a gente fazer realmente as avaliações compatíveis com isso. Tem uma frase que eu falo sempre, Izzy, que é assim: todo mundo acha que enxerga bem até enxergar melhor. Até enxergar melhor. Perfeito. Então, às vezes a pessoa não tem referencial. Perfeito. Né? Então as pessoas pensam que tá tudo muito bem. menos a criança. E aí, quando vai no médico, que o médico consegue fazer o diagnóstico que a criança tem alguma metropia e que faz a correção, aí a criança vai, nossa, como é bom enxergar. Né? E eu não sabia disso. Entendeu? Sim. Então é muito importante realmente que os pais levem as crianças em oftalmo, de preferência oftalmopediatra, tá? Não que o oftalmologista que não seja pediatra não possa atender, mas a gente sabe que o oftalmopediatra tem que ir em lugar de criança. Né? Exato. Até mesmo porque são esses profissionais que vão ter também mais sensibilidade no momento, vão ter estratégias que vão ajudar no manejo comportamental. Clínicas mais especializadas também, com espaços voltados para a criança. Sim, então, verdade. E tem um olhar diferente. A pediatria é completamente diferente, né, do atendimento. O profissional que lida com criança é diferenciado. É diferente. E fazendo só uma consideração que eu acredito que é válida, o Rian falou sobre o profissional oftalmologista. Perfeito. E papais, mamães, por favor, não esqueçam também da sinalização dos professores, das professoras, porque muitas crianças têm dificuldades na aprendizagem e é detectado nas escolas, nas salas de aulas. Então, valorizar também as indicações dos professores, exatamente. Né? Às vezes a criança só não está aprendendo com maior eficiência porque ela não está enxergando melhor. Perfeito. Então também ter esse ponto de atenção. Aí super importante, né? Importante ter esse acompanhamento. E assim, Vitória, nós tivemos, né? Vocês lembram que a gente organizou, né, um curso de imersão em aprendizagem aqui em Belém, no qual a gente reuniu mais de 100 profissionais inscritos e os nossos palestrantes, e todos eles de diversas áreas, né, da saúde, para que a gente pudesse olhar para essa criança de uma forma diferenciada e entender tudo e qualquer alteração que essa criança pudesse ter que atrelaria alguma dificuldade no desenvolvimento do seu aprendizado. E a Vitória estava lá, né? O Rian, né, junto com a Ótica One, abraçou também essa causa e viu realmente uma possibilidade dali da gente falar sobre aprendizagem, porque ele já entende o quanto que isso realmente pode afetar no desenvolvimento infantil, né? Então foi muito legal, você estava lá, você sabe o quanto a gente falou sobre esse desenvolvimento, e tivemos uma oftalmo,
né, que falou também brilhante sobre as telas, né, sobre a miopia, sobre exatamente esse fator que você trouxe aí pra gente. Inclusive já foi pauta, né, de podcast aqui, já trouxemos 2 oftalmopediatras para falar aqui sobre telas e a outra sobre a miopia. Sensacional, que eu acho que é algo que realmente a gente precisa se preocupar muito, apesar da recomendação pediátrica até 2 anos. Eu até estenderia um pouquinho mais. A gente já trouxe também um pediatra para falar aqui sobre os primeiros 1000 dias dessa criança sem telas. E eu acho fantástico isso, né? 0 telas. E para realmente diminuir as possibilidades de miopia. A gente sabe que realmente as crianças estão mais trancadas em casa, sem essa brincadeira aí, né, na luz solar, no dia a dia, está cada vez menor. Então, fantástico essa fala que você trouxe aí pra gente. E o João daqui a pouquinho vai estar usando o óculos dele de prevenção. Olha só, gente, outra informação importantíssima pra gente, né? A gente pensar também de uma forma preventiva, né? Porque esse olhinho cansado aí, com celular. Quantas vezes a gente não vê essa cena, né? Em restaurantes, em vários lugares, a criança tá com o celular bem aqui, né? Bem próximo do rosto. Muito próximo. Aí eu fico na dúvida, ela já não tá enxergando bem? Ou, né, qual é essa necessidade de trazer esse celular tão perto assim, né? Então, esse cuidado aí a gente precisa realmente ter em pensar nessa prevenção. Muito legal, viu? Até... A prevenção ela também serve para adulto, né? Porque, assim, dá aquela dor de cabeça, aquela sensação de cansaço no final do dia, Sim, né? Então, a lente anti-reflexo é aquela famosa lente de descanso, né? perfeito. Onde a gente consegue descansar os olhos ali e conseguir enxergar o celular, uma televisão, de uma forma mais, né, relaxada. Então, Vitória, agora vamos pensar assim, a gente não tá com a cartilha aqui, mas essa criança entrou, aí você vai para contação de histórias, né, para ela ter essa previsibilidade. Depois disso, você vai fazer a medição de uma forma completamente lúdica. Me conta aí esse passo a pouco aí do passo a passo para a gente entender. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, o acolhimento fundamental ali, como eu achei muito bacana que você mencionou a parte da gente sempre se direcionar para a criança primeiro. Esse momento, aquele momento ali de uma anamnese breve, a gente tem ali o quê? 5 minutinhos para tentar fazer uma leitura assertiva. A partir desse momento, direciona-o para a brinquedoteca, para a sala sensorial, e ali eu vou verificar. Eu vou observar e entender se precisa haver essa previsibilidade. Se houver essa necessidade, já começa ali usando a cartilha. Se não houver essa necessidade, digamos, visual, de mostrar o passo a passo, eu descrevo o que vai acontecer. Sim. Sempre é muito bom. Quando a criança entende o processo, ela colabora muito mais. Perfeito. Eu sempre pergunto para a criança, você sabe o que você veio fazer com a tia Izzy? Porque às vezes a criança não... Eu falo sempre para os pais, gente, falem para os seus filhos o que eles vão fazer. Né, para ele entender a dificuldade dele, que ele vai usar o óculos, porque de repente lá naquele exame que ele fez com a outra titia, ele não está enxergando bem. Então, né, a criança precisa entender, porque às vezes ela vai chegar, ela vai fazer um exame comigo, ela vai colocar o aparelho, ela fala assim, não sei. O que é legal, Isa, é que a gente também fez a cartilha do atendimento médico. Ou seja, e a gente disponibiliza isso no consultório dos parceiros. E Legal. a gente consegue que a criança também lá, ela já saiba, porque também é um procedimento, Sim, né? Um processo que passa é. ali. E aí pode ser também traumático para a criança. Então, quando a criança já entende o que ela vai passar ali para aquele aparelho, né? Para tentar, né? Para entender qual é o grau o grau dela, então a gente consegue também fazer isso dentro da clínica, além da ótica. Entendeu? Então, Aí foi uma visão bem empresarial mesmo, gostei. Foi. Não é Ele é muito rissar o bom. ator, não. Presta atenção, esse grupo não é o maior ator, não. Porque se a gente for pensar que essa criança já veio com um trauma da questão do Exatamente. não estou enxergando bem, desde lá, né, da sua primeira consulta, ela vai, de repente, ter um impedimento, né, emocional, uma ansiedade maior para o teu atendimento lá, para o atendimento na Verdade. ótica. Como já aconteceu. a gente tenta antecipar, né? A gente já prepara outra- a criança para a parte do médico e depois já prepara também para a parte da ótica. Para a criança entender. Por exemplo, uma vez chegou um garotinho de 5 anos com TEA, nível 1 de suporte, porém, ele chegou muito traumatizado.
na loja, no colo da avó, chorando muito, porque ele pensava que ali ele ia tomar uma injeção. Então, ele associou o nosso ambiente a uma experiência negativa que ele teve. Então, ali foi um atendimento muito marcante pra gente. Ele até apareceu nos primeiros vídeos do nosso Instagram. Foi um atendimento muito marcante, porque no final a gente até chorou, porque a gente cumpriu a nossa missão naquele momento. Ele chegou totalmente desorganizado, Ansioso, triste, né? com medo. Então, ele não queria que a gente se aproximasse. E então, o que aconteceu? Qual foi o passo a passo que nós fizemos nesse atendimento? Foi ali o acolhimento com a família, que no dia foi a avó e o tio dele. Então, primeiramente, a gente foi perguntando a eles as preferências que ele tinha, porque até então ele não queria se direcionar a nós. Então, a partir do relato da família, a gente foi tentando os estímulos. A equipe se mobilizou como um todo para tentar trazer ele para o nosso lado, deixar ele com uma experiência positiva. Então, a gente foi tentando. Primeiro um balão, um desenho, um brinquedo. Aí a avó dele, ele gosta de bolha de sabão. Opa, a gente tem isso. Fui lá, pegamos a bolinha de sabão. Eu acho que a gente nunca soprou tanta bolinha de sabão como nesse dia. Legal. Mas valeu super a pena. Porque quando ele viu as bolinhas, aí eu já vi um sorrisinho assim, de ladinho. Depois ele já foi estourando as bolinhas. Então, trazendo essa parte da ludicidade. E foi ganhando a confiança muito dele, eficaz. né? Aí a gente foi trabalhando a construção do vínculo, ganhando a confiança dele e respeitando também os limites iniciais que ele colocou pra gente. Então, ele foi se familiarizando, quando viu já estava no chão, não estava mais no colo da avó, estava gargalhando. E quando eu me direcionei para ele, falei, amigo, bora ver como esse óculos fica em você, você é tão bonito. E a gente trabalha muito isso, da autoestima da criança, que elas têm que se sentir bem. A autoimagem, como você falou no início. Então, aí eu falei para ele, licença, tia, vai colocar em você primeiro o azul. Foi, ele deixou, aí ele se olhou, gostei. Aí eu, que tal a laranja agora? E aí já não foi preciso a minha intervenção, de certa forma. Ele já, com toda a autonomia, super feliz, tirou o óculos que tava, me entregou, pegou o outro e colocou sozinho. O primeiro óculos dele. Que legal. Então, apesar dele ter chegado com medo, ansioso, e também com sensibilidade sensorial, porque ele tinha, e ele foi se envolvendo no atendimento, se encantando, e a gente conseguiu aferir as medidas dele, brincando. A gente mostrou para ele as pistas visuais, depois que ele escolheu a armação. Ô, amigo, agora a gente vai aqui nesse aparelho, a gente vai bater uma foto bem bonita com você. A tia só vai precisar que você fique estátua. Aí pronto. E no final você vai ganhar um presente. Tem que ter a recompensa, né? Tem que ter a recompensa. Então, Recompensa do comportamento positivo, né? Exatamente, um reforço positivo. Reforço positivo, é isso mesmo. Então, aferimos as medidas dele, escolha de armação, aferimos as medidas, e aí ele ficou livre para brincar. Sim. Usufruiu da sala sensorial de uma forma incrível, e para ir embora, foi aquele chororô. Não queria. Também. Que legal. Gente, então foi muito bacana. Mas também a sua fala de, a gente até chorou, só chora quem realmente ama o que faz, é apaixonada pelo que faz, e entende que foi um processo realizado ali em equipe que fez com que realmente a sua missão fosse cumprida naquele momento, né? Eu também me sinto muito assim quando eu ganho a confiança de uma criança, porque é sensacional, né? O nosso trabalho sendo fortalecido por aqui, é o nosso reforço positivo. É verdade. É a gente, né, entender aquela necessidade e conseguir, né, ganhar a confiança e conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Porque o atendimento infantil, ele é num time completamente diferente, porque é no tempo daquela criança, né? Então, assim, esse atendimento corrido, para quem trabalha com criança, não existe, né? Não existe. Então, a minha agenda, por exemplo, quando é dia de criança, eu atendo 4 crianças numa tarde no máximo, porque para diagnóstico infantil, eu às vezes não demoro só 1 hora com cada uma delas. Então, assim, é um time completamente diferente. Aí imagina, Izzy, levar uma criança
assim, numa loja de adulto, onde, né, na maioria das vezes o vendedor, ele quer, né, ele não quer perder muito tempo no atendimento, ele não tem essa paciência toda. Como é que a criança vai se sentir? Sim. Né? É por isso que gera o trauma, por isso que tem muita criança que não quer usar óculos, porque foi numa loja e não teve um atendimento acolhedor, um atendimento necessário ali, então... E lá vem mais trauma, né? Exato, entendeu? E uma coisa que eu acho legal até mencionar também, é essa questão de cores que a Vitória falou, a gente tem um negócio também bem legal que se chama, que é o agendamento, né? O agendamento de atendimento. Legal. Porque quando a criança tem alguma dificuldade, né, alguma rejeição, por exemplo, se ela tiver um TEA, e, por exemplo, assim, a criança não gosta de azul. Azul faz ela Se né, desorganizar. se desorganizar. Então, a gente disponibiliza esse link. Na verdade, esse link está sempre disponível no nosso Instagram. O pai, ele preenche aquele formulário, ele faz um relato, né, ele preenche as informações necessárias. Tem várias perguntas lá. Se a criança tem alguma rejeição, o que desorganiza? Né? A gente tem... Isso, Muito legal. o que ela gosta, a cor favorita, se tem um personagem, um super-herói, música. Excelente. Porque a gente também trabalha com Uhum. estímulo sonoro. Que a gente tenta personalizar a loja para receber aquela criança. Isso, Então, por exemplo, a criança adora vermelho. Já sabemos que vamos trabalhar ali com vermelho exatamente. naquela criança, entendeu? Gente, Então, sensacional. é uma forma Adorei também saber da disso. gente ter previsibilidade de atendimento. Adorei Porque a saber gente serve já- também para crianças que têm dificuldade de mobilidade, Doutora também. Sim. faz uso de algum aparelho, da cadeira de rodas, E já ou pensou de moleta. ó, mamães e papais. E eu falo isso porque eu adoro esse tipo de previsibilidade no atendimento dos meus filhos. Por exemplo, eu tenho um trauma, gente, de criança, que é dentista, tá? Então, assim, eu tenho um trauma até hoje, mesmo eu sabendo, eu preciso ir, mas eu tô lá com a minha mão fria, sabe? Eu fico ali completamente desconfortável, porque eu não tive esse atendimento. Então, trazendo até, porque a gente já trouxe odontopediatras, eu queria até mandar um beijo para minha amiga Clívia, que faz um trabalho sensacional. Ela tem essa previsibilidade de atendimento, então ela já manda um formulário, inclusive ela usa jalecos de acordo com o que a criança gosta, Legal. tipo o personagem que a criança gosta. Então, ela faz de tudo para conquistar. E é muito legal você usar desse serviço. Então, se a Ótica One, que seu filho tá precisando de óculos, é o primeiro óculos dele, aí que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque é a primeira vez que ele vai entrar nesse universo. Então, esse atendimento precisa ser realmente um atendimento diferenciado. E aí, já pensou? Você agenda, fala tudo, todas as dificuldades, ou as limitações, as necessidades do teu filho, o que o faria mais feliz, e eles vão estar preparadíssimos para atender o teu filho. Adorei saber. Muito legal. E tem uns que não gostam de personagens, né? Coisas vestidas, porque eu sei que tem o Supervisão. E como é a gatinha? Gatinha Vivi. A gatinha Vivi. Vivi de o Vitória e de Supervisão. Visão, né? Combinou, que pode Combinou. ser Vitória e Visão. Eu tô com a dupla aqui, inclusive. Porque eles não estão legal. eles não estão com a fantasia aqui. Dizem que o Supervisão parecido comigo, né? Mas foi totalmente inspirado em ti, né? Na Não verdade, Só falta o o óculos. supervisão é a figura do médico oftalmologista, né? Aham. Porque a gente sempre fala assim, que o óculos ele é um combo de duas coisas. A parte estética e a parte de saúde. Né? Sim, Então, não adianta a gente apenas focar na estética e esquecer da saúde e com vice-versa. certeza. Então, a gente tem que escolher a armação adequada, mas também a lente adequada para a criança. Então, é justamente os dois personagens são para lembrar que a gente tem que sempre ter aquele cuidado, né, da parte de saúde, a parte estética. Então, o supervisão, ele é a figura do oftalmologista e a gatinha Vivi é a figura da parte estética, do fashion, entendeu? Que é a gatinha que encanta lá as crianças. Que Verdade. legal. E eu acho até válido mencionar que uma vez eu tive uma aluna autista, nível 2 de suporte, e ela tinha trauma do médico de olhos. Oh, meu Se mencionasse o Deus. médico de olhos, isso já era um gatilho para ela se desorganizar. Eu até acho que cheguei a comentar com o Rian um tempo atrás sobre isso. Então, ter um personagem que vai trabalhar de uma forma lúdica, a figura do médico vai diminuir os possíveis traumas que a criança Perfeito. vai criar durante um atendimento com o oftalmopediatra. Que legal. Então, é essencial esse trabalho. Muito bom. A gente não pode esquecer. Muito legal. Eu adorei saber. Muito legal essa previsibilidade não só para a criança, mas
para o atendimento de vocês. E os pais já pensou, você chegar lá e a criança já vai ser chamada pelo nome. Ah, Sim, estamos te é esperando, verdade. né? Ah, eu acho isso o máximo, gente. É Estamos muito te legal, esperando. eles se É surpreendem. muito importante pra gente. A gente até prefere, É. né, que os nossos atendimentos sejam dessa forma, que os pais eles preencham, mesmo assim que não tenha nada que desorganize a criança, Sim. mas ainda assim que preencha, olha, Sim. estamos indo tal horário, alguns gostos da criança, porque Sim. afinal de contas cada criança Muito tem legal. sua. Se a gente tiver essa única. possibilidade, cada criança é única. Então é muito legal quando a gente já conhece a criança que está Sim. chegando, então a gente já consegue receber ela de uma forma até Mas diferente, bem mais preparada, personalizada. Verdade. Muito legal, adorei saber, né, gente? Não esqueçam, hein, de compartilhar, de deixar seu like, de deixar seu comentário. Se tiver alguma pergunta, inclusive, podem fazer aqui, que a gente envia tanto para Vivi, né, quanto para o Rian também. E eu tenho certeza que tão breve eles nos encaminharão a resposta. Então fiquem à vontade. Mas a gente pede muito para que você compartilhe, né, esse episódio, porque eu tenho certeza que muitas mamães, papais, titios, titias precisam entender um pouquinho mais sobre esse atendimento tão diferenciado para esse olhar, né, para a infância, que a gente sabe que é a mais importante fase da vida do ser humano. Né? E agora sim, Rian, falando um pouquinho desse pós, tá? Lindo essa entrada da criança, esse primeiro atendimento, mas eu quero entender também esse pós, né? Como é feito, se existe um acompanhamento, se existem garantias, como é, o que vocês oferecem nesse pós também de diferenciado para as crianças? Tá. Vamos lá. Primeiramente, não, algo até que a gente costuma falar, que não é só vender os óculos. Perfeito. Tem que ter também um acompanhamento, porque se tratam de crianças. Uhum. Então, criança está em fase de crescimento, mudanças naturais. Então, a gente precisa sim estar acompanhando. Então, após a venda dos óculos, a aquisição dos óculos, nós ficamos fazendo esse esse acompanhamento. Após a criança receber o óculos dela, Uhum. dá ali um período de uma semana, 10 dias, iniciamos ali aquela conversa, perguntando como está a adaptação, se a armação precisa de algum ajuste, porque pode acontecer Pode também. acontecer. Uhum. Então, principalmente dessa forma, mas também aquelas crianças que já têm uma dificuldade maior na adaptação. Como já vieram pais Uhum. perguntando E tem sobre muito, isso. né? Tem Sim. essa grande possibilidade, às vezes, também da criança Com logo certeza. no início É ter. porque, principalmente para as crianças que estão usando pela primeira vez, Sim, é é verdade. algo diferente. É. Tudo que é diferente pode gerar uma resistência, algo resistência. novo ali na rotina Uhum. da criança. Então, a gente orienta os pais também com algumas estratégias, principalmente inserindo o uso do óculos em atividades que a criança costuma fazer no dia a dia Uhum. e que ela vá associando a algo bom, a algo positivo. Então, se a criança ali foi para a escola, precisa fazer uso do óculos para aprender melhor. Se a criança tem, ou melhor, a criança tem que ter um momento de brincar também. Uhum. Então, naquele momento, ela fazer uso do óculos também e associar na hora da brincadeira, na hora da descontração, ou fazendo uma atividade que ela gosta, seja assistindo um filme ou lendo um livro. Importante fazer essas associações positivas. Então, desses momentos, é alguma das estratégias que a gente passa para os pais Uhum. nesse acompanhamento. E uma coisa muito importante, essa parte da adaptação, os pais, não somente os pais, mas os profissionais também, tem que ter um pouquinho de paciência. Porque, principalmente para a criança que está usando óculos agora, ou tem uma sensibilidade sensorial, a adaptação pode ser, sim, ali bem rápida. Mega positiva. Uhum. Mas pode demorar um pouquinho também. Então, é importante também valorizar as conquistas das crianças. Uhum. Se ali ela consegue ficar 10 segundos, tem 10 segundos de tolerância usando óculos. Show. Aí, gradualmente vai aumentando a tolerância dela até ela estar usando que ela nem percebe. Sim. Que ela nem percebe que tá com óculos no Mas rosto. essas orientações é que são importantes e diferenciadas que você está falando. Isso. Né? Desse uso, de repente, gradativo.
né? E desse acompanhamento. Então, a criança recebeu uma semana depois, né, que você falou, mais ou menos já tem... A gente já está entrando em contato para verificar como está sendo a adaptação. E qualquer dificuldade ou eventualidade, eles podem entrar em contato conosco ou ir presencialmente também, que a gente vai dar total assistência. Complementando isso aí, Izzy, a gente sempre recomenda que o acompanhamento seja feito de 6 em 6 meses com oftalmo, pediatra, e que, assim, hoje existem lentes no mercado que tem uma garantia de troca, de até 2 trocas no ano. Então, olha que interessante. O pai compra a lente para a criança e, digamos que daqui a 6 meses ele leve no médico e, por algum motivo, a dioptria da criança aumentou, né? Seja em 0,25 ou 0,50, a criança pode voltar na loja e trocar a lente por uma nova lente. Legal. Independente de... Isso dentro da garantia, Rian. Dentro da garantia. Isso. Então, tem até 1 ano para fazer isso, pode fazer 2 trocas. Então, se quebrar a lente, se arranhar, a gente consegue trocar, né? Então, assim, não tem mais... Assim, é muito fácil hoje, realmente, resolver esse problema da criança. Então, investindo numa lente dessa, consegue tranquilamente fazer as trocas... E ainda mais entendendo se aquela patologia é progressiva, né? Então, se os pais já sabem que existe uma grande possibilidade... né, inerente às vezes de algumas patologias à progressão, eu já fico mais antenada ainda sobre essa possibilidade de troca. Então, por isso que o ideal é de 6 em 6 meses. Existem alguns casos em que 1 ano consegue atender, né? Então, por exemplo, a criança não tem nenhum histórico, os pais não têm histórico, a criança também não tem, eu acredito que 1 ano esteja ok. Mas em casos assim que a criança tem já, ou seja, um histórico familiar, ou então já tem uma miopia, principalmente se for acentuada, o ideal é que seja de 6 em 6 meses. Maravilha. Beleza. Mais algum desse pós vocês queiram ressaltar? Geralmente o nosso pós-venda que a gente trabalha com a criança é igual como a gente trabalha com o adulto também, né? De fazer o acompanhamento, de... estar mais próximo, Exato, né, dela. né? De entender como é que tá, se tá precisando de alguma coisa. E também sempre tá orientando os pais a procurar, né, o especialista para ver se tá tudo certo. Né? Então, não tem muito, né, muito mais do que isso, não. Maravilha. E olha, a gente no início perguntando aí quanto tempo, mas a gente já passou de 1 hora, viu? Olha que lindo. Eu falei, é muito assunto. Olha que lindo, isso não eu não falei da campanha de mini adulto. Ah, é a campanha, gente. Eu amo essa campanha. Que campanha linda. E culminou com o momento do Brasil estar realmente vivendo isso. Exato. Foi um né? pouco Chamando antes, né? a atenção. Foi até antes, Foi. né? Foi uma antes semana antes. Pouco antes de estourar lá. Uma semana antes. Da adultização. Teve eu tenho certeza que os pais que nos acompanham aqui, eles também, né, através das redes sociais e de diversos canais de programas e, enfim, foi muito em pauta a questão da adultização infantil, né? Então teve um blogueiro, né, que é o Felca, que colocou algumas denúncias e eu achei sensacional sobre essa questão da adultização e que criança realmente precisa ser atendida e precisa estar em local de criança, né, voltados para ela. E culminou uma semana antes de estourar aí de diversos vídeos e tal. Porque eu já estava sabendo, porque o João participou da campanha. A estrela da campanha. Foi a estrela da ele campanha. Ele amou, gente. Ele ficou muito feliz. Ele adora ver as fotos, os vídeos. Foi muito legal ter participado. Mas, assim, uma semana antes a gente já estava falando sobre isso, né? Sobre essa mini adultização, que eu não sou mini adulta. Eu achei isso muito sensacional. A campanha ela veio justamente para conscientizar os pais disso, né? Que, assim, hoje, se a gente tem a oportunidade de levar uma criança no lugar que seja acolhedor, que seja especializado em atender a criança, por que eu vou levar no lugar de adulto? Entendeu? Então, dessa forma a gente acaba adultizando, a gente acaba levando a criança no lugar que o ambiente, às vezes, está tocando uma música inapropriada, né? Porque a gente não consegue controlar às vezes. Então, a gente sabe que, às vezes, tem lugares que tem uma música ambiente. E tem lugar que não consegue filtrar também essa música ambiente. Eu já fui em lugar que tava tocando, sei lá, funk, digamos assim. Né? Então, como é que uma criança vai no lugar desse que pode sofrer traumas, né? Traumas na escolha do óculos, no ambiente. Se a gente pode, né? Se o pai pode levar a criança no lugar onde consegue, né? Com toda a ludicidade, fazer a criança sentir acolhida,
se sentir prestigiada, se sentir ali dentro do ambiente em que realmente pertence a ela, entendeu? Com Então, certeza. a campanha ela veio para conscientizar os pais de que não tem por que hoje levar uma criança numa ótica de adulto se a gente tem uma ótica infantil na cidade, né? Então, sendo que aquilo que eu mencionei mais cedo, porque às vezes eu sei que tem ainda aquela questão financeira, que muita gente se preocupa, que não pode investir tanto, né? E como eu disse mais cedo, que o preço é tabelado. Porque quando Então você nem entra paga na mais ótica caro. One Kids, é tudo tão lindo, diferente, sensacional. Você vê que você está sendo atendida por uma profissional da área da pedagogia, da neuropsicopedagogia. Então você vê muitos diferenciais e falou Tanta assim: vou coisa sair que... correndo daqui. Exato. Mas é muito legal você. Infelizmente, assim, acaba que a falta de informação das pessoas acaba afastando, né? Porque eu entendo, as pessoas realmente têm esse medo, né? De achar que, caramba, lá tem tudo isso, deve ser muito caro. E não é. A ótica é um segmento que, assim, eu não sei, eu não conheço outro segmento que seja da mesma forma. O preço é o mesmo, independente do atendimento que a gente vai ter. Então, eu desafio, pode levar a criança em qualquer ótica de adulto e pode ir na nossa loja e eu desafio se o preço vai ser diferente. O preço vai ser o mesmo, tá? Porque o preço é tabelado tanto de lente quanto de armação. O que acontece de armação às vezes é variar um pouquinho, né? Principalmente por conta da sazonalidade. Às vezes aquela armação foi comprada no período que ela está mais caro e pode acontecer realmente dela estar um pouquinho mais caro. Mas lente não tem como, é o mesmo preço, entendeu? Então, infelizmente muitos pais ainda fogem digamos assim, desse benefício por medo. Sim. Né? Então a gente sabe que existem alguns outros segmentos que são mais especializados e que acaba cobrando um pouco mais caro. Né? Sim, Mas é diferente da vários, ótica. inclusive. Exato, a gente sabe disso e é comum. Mas a ótica ela é essa exceção. Muito entendeu? bom, Então muito bom saber todo esse disso. benefício aí realmente os pais não vão pagar nada mais por isso. Então, papais, a gente não tem mais desculpa, né? Ainda mais que é para o nosso filho e a gente quer, de fato, um atendimento diferenciado em tudo, né? Em todos os setores, segmentos, tudo que o nosso filho precisa, a gente quer realmente esse atendimento acolhedor, né? Diferenciado, que o faça se sentir bem. Então, não tem mais motivo para a gente realmente E o que procurar é outro legal é que a lugar. gente também sempre está recebendo novidades. Acho que está importante mencionar, a gente recebeu recentemente uma. A gente tem uma armação na loja, uma marca espanhola, que é a principal referência hoje no segmento infantil. E ela lançou esse ano digamos assim, um gadget, né? Que ela consegue amarrar aqui na armação uma AirTag. Então, exato. AirTag, sensacional. Então ela vem com a arte dela, ela já vem com isso aqui. O pai só precisa colocar a AirTag e a criança fica com o óculos aqui e a AirTag fica aqui. Então ela fica monitorando, né, a criança. Então sempre estão lançando coisas novas, soluções Muito ali legal. para a gente ter cada vez mais opção para E para quem não sabe o resolver que é esses AirTag, problemas. é um localizador. Você consegue localizar onde a sua criança está, né? Por exemplo, a gente foi viajar com as crianças e para lugar muito movimentado, então nós compramos as AirTags, mas a gente colocou num relógio, tipo como se fosse uma pulseira relógio, sabe? Então a gente sabia exatamente, né? Mas graças a Deus estavam sempre, né, muito com a gente. Porém, né, é sempre uma precaução prevenir, né? muito legal. Então já tem né, para colocar no óculos, sensacional Com também, certeza. muito legal. Exato. Que a gente sempre bacana. está buscando as novidades aí do mercado para trazer para a loja como solução aí para os pais. Que E para bacana. as crianças, né, E claro. você sabe que, por exemplo, o aparelho auditivo, eu sempre encaminho meus pacientes para a ótica, porque crianças pequenas às vezes tiram e simplesmente jogam, tá? E aí, os pais ficam desesperados. Hoje a gente tem até localizador também para o celular. Ele consegue conectar aqui e aí tem um mapa, né, que conectado no wireless do aparelho auditivo, a gente consegue localizar o aparelho. Legal. Olha, Meu que Deus, legal. é sensacional. Mas antes a gente não tinha, né? Isso. Então, o que eu falava, você vai numa ótica, porque a ótica tem aquele cordãozinho e tem várias possibilidades de ligar uma haste na outra que também para o óculos da criança não cair. Então a gente usa isso daí para o aparelho auditivo também. Legal. Entendeu? Então eu Aprender, sempre, né? tipo, Uma boa sacada. uma curiosidade, só que há muito Legal. tempo eu já faço isso e falo assim, vai numa ótica, porque a gente vai conseguir ligar, né, o aparelhinho daqui com o aparelhinho daqui para ele pelo menos ficar, se a criança tirar, ele vai estar aqui pendurado nessa criança, né? Então, tem algumas coisinhas aí que a gente tenta adaptar, né, para criança também pro uso do aparelho auditivo. Legal. Perfeito. Uma curiosidade, né, de que eu sempre indicava. Mas, gente, estamos aqui chegando ao fim. Gostaria muito também de ficar ainda mais batendo papo, porque tá realmente
muito gostoso, né? Eu fico muito feliz porque eu também sou essa apaixonada pela criança, pela infância, pelos diferenciais que a gente pode oferecer. Eu, como profissional da área da saúde também, então eu gosto muito de profissionais, empresários que também têm esse olhar e que trouxe esses diferenciais, né, para a gente na nossa região e que muitas outras regiões possam ter também, né, porque você ter esse tipo de atendimento voltado de fato para a criança, como eu falei, que é a fase mais importante da vida do ser humano, né, se a gente se voltasse mais para ela em todos os setores, a gente conseguiria com certeza mais à frente adultos e jovens adultos, né, muito mais bem resolvidos e com certeza ganhando muito mais, associa tudo, né? Porque ele vai ter mais autoestima, mais aprendizado, né? Ele vai se desenvolver melhor em todos os setores. Ele realmente, como que ele não vai se desenvolver e pensar, né, de uma forma financeira também para essa criança? Impossível, porque tudo está atrelado ali também, né? É muito legal a gente pensar nesse futuro também de uma forma diferente. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma última mensagem para todos os nossos telespectadores, né? Quem está aqui no nosso podcast, que está sempre junto com a gente. E papais e mamães, principalmente, porque é o nosso maior público aqui do nosso podcast. São papais, mamães, vovós, titios, titias. E profissionais da sua área, profissionais da área da pedagogia, profissionais, né, da área da pediatria também que nos acompanham. Então, fiquem à vontade para deixar essa última mensagem aí para todos que nos assistem. Eu tenho certeza que a Vitória, se fosse contar as histórias da loja, a não ia sair daqui hoje, de tanta história legal que ela tem. A gente tem muita história ali, realmente, né, desafiadora inicialmente, depois gratificante, né, com o resultado. Com certeza. A gente tem muitos casos desses de crianças que chegam lá, né, com uma certa rejeição, mas a gente consegue contornar isso aí. Perfeito. E fazer o atendimento funcionar bem. E, assim, é bem legal ver os relatos, inclusive, a gente também vê muito relato no Google, muito legal isso. Recentemente, uma pessoa foi lá, uma pessoa conhecida aqui em Belém, inclusive, disse lá que ele elogiou no Google, disse que já foi em algumas óticas infantis em São Paulo e nunca viu nada parecido. Que bacana. Entendeu? Então, assim, a gente também já foi case... O norte esse ano tá demais, hein, gente? Exato. Referência. Que legal. Gente já foi case aí de alguns casos, de algumas pessoas também que me procuram para entender mais sobre o projeto. Pessoas de fora, né, de São Paulo. Porque realmente, assim, as pessoas que eu apresentei a loja, pessoas de fora, né, seja diretores, assim, de lentes que a gente trabalha, todo mundo realmente ficou encantado com a loja, entendeu? Então, assim, é muito gratificante ver isso, ver que é uma loja que, assim, consegue atender muito bem a expectativa, consegue fazer completar realmente ali, né, entregar aquele propósito dela, que é atender as crianças da melhor forma possível. E isso não seria possível se não fosse a nossa equipe, né, liderada pela Vitória, que, assim, é uma equipe muito abençoada, que parece que foi escolhida a dedo, realmente, porque elas fazem com muito amor. Isso é fundamental, entendeu? Porque não adianta nada a gente criar todo esse projeto e a equipe não abraçar, né? A equipe não ter ali realmente fazer aquilo com amor, né? Então, uma coisa que é muito gratificante pra gente é ver que a equipe abraçou a causa e até melhorou, digamos assim. Eu sempre falo que o projeto hoje é melhor do que foi projetado, muito por conta da equipe que está lá vivendo o dia a dia, né, liderado pela Vitória. E aí também, claro, toda a equipe de loja, a gerente, a Núbia, também a gerente da outra loja, a Rose. Então, é uma equipe hoje realmente grande para a gente conseguir, né, entregar sempre o melhor, né, para as crianças aí. E a gente quer muito que os pais conheçam o nosso trabalho, né, porque a gente sabe ainda que a gente vê que ainda tem muita gente que ainda não conhece, né? Verdade. E também que valorizasse mais, né? Que entendesse a importância realmente do nosso trabalho e que valorizasse cada vez mais isso. Perfeito. E aproveitando, fica o convite para os papais, para as mamães conhecerem a One Kids e entenderem que, de fato, é um universo que foi preparado para as crianças e que, às vezes, até as famílias, os adultos se tornam crianças novamente. Então, é muito bom ver isso, quando os pais, eles engajam na experiência também. Então, estamos firmes e fortes na missão para sempre dar certo e proporcionar para as crianças o melhor atendimento possível, porque elas merecem essa atenção, esse olhar integral.
E essa é a nossa contribuição de atender da melhor forma e contribuir para o desenvolvimento de cada uma, de todas as crianças, crianças típicas, crianças atípicas, e que as famílias elas entendam que existe um lugar que vai atender, que vai acolher, que vai respeitar e que vai tratar da melhor forma possível. Existe esse lugar, gente. Que bom. Reforçando onde fica esse lugar, né? Importante. A primeira unidade fica na Pedro Miranda, esquina com a Maitá, e tem estacionamento próprio, o que é bem legal também, que a gente sabe que é uma grande dificuldade. E a segunda unidade fica no shopping Bosque Grão-Pará. Ou seja, é bem acessível, é bem fácil, né? Então, quem não leva as crianças, às vezes, no final de semana para brincar lá, né? E é o melhor no shopping para criança, Exato. né, também. Verdade. Então, a loja, a segunda unidade fica lá no térreo do Shopping Bosque Grão-Pará. Então, são lojas bem fáceis de encontrar, né, bem acessíveis. Então, fica o convite aí para quem quiser ir conhecer a loja, mesmo que ainda não precise, ainda não vai comprar, né, mas sempre fica o convite lá para conhecer o nosso projeto e o nosso trabalho. E conheçam também o Instagram deles, né? É bem movimentado, é bem legal, né? Então vai estar aqui na descrição também desse episódio. Gente, chegamos ao fim. Muito obrigada pela presença de Obrigado, vocês. Isis, pelo convite. Demorou, mas o nosso bate-papo foi sensacional. Que seja a primeira de muitas, porque a gente falar realmente desse assunto, a gente passaria mais tempo aqui. Então, tem muita coisa para falar. E aí depois a gente pode pegar algum tópico mais específico, explorar ele melhor ainda, né? Então eu quero também a tua contribuição, a tua dúvida, o que você tiver com dúvida aí sobre esse assunto, pode mandar pra gente, que a gente vai tentar desmiuçar ou trazer profissionais, indicações também, né, de oftalmopediatra para estar aqui com a gente, porque é um assunto extremamente pedido sempre. Então foi muito legal a presença de vocês. Quero agradecer de novo, Vitória, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Né? Dá para ver nos teus olhinhos o quanto você é apaixonada pelo que faz, né? Desde que eu te conheço, né? Desde quando o João teve a primeira vez, né, contigo, eu vi o teu diferencial, eu vi a forma como você atende todos os clientes, pacientes que entram lá, todas as crianças que entram lá, você realmente tem esse olhar, esse atendimento apurado. Ela já tá chorando, gente. Eu me emociono. Isso é maravilhoso, muito bom, né? Então a gente já vê o teu coração transbordando daqui, isso realmente é sensacional. Você escolheu a dedo mesmo, tá? Então parabéns também pela tua equipe, né? Um abraço a todos da One Kids. Parabéns, Rian, né, por elevar o nível aí, né, do empresariado aqui do Norte, né, por elevar mesmo o nível do que a gente tem aqui de trabalho para oferecer para todas as outras regiões. E eu tenho certeza que o nosso podcast não é só assistido aqui, né, assistido, né, até fora do Brasil. Esses dias a gente estava olhando, né, por onde é que assistem o nosso podcast. Então isso é muito legal, porque eu tenho certeza que vai ser também um start, um olhar diferencial para os empresários que com certeza nos assistirão também. Então, parabéns, viu? Que venham muito mais One Kids por aí, parabéns. E, gente, muitíssimo obrigada. Quero agradecer de novo a tua participação, de novo o teu engajamento, a tua ajuda, porque a gente ama fazer esse podcast também, justamente por conta disso. A gente traz profissionais e assuntos completamente relevantes e importantes para nós, papais, mamães, não é verdade? Todo mundo que trabalha, que lida com criança no dia a dia. A gente sabe que o que brilha os nossos olhinhos também aqui no nosso podcast é falar sobre o desenvolvimento infantil. Então é muito legal, né, trazer todos esses profissionais aqui. E eu queria te falar, inclusive, que esse é o episódio 99. Não é, Cauê? Exatamente. E o próximo vai ser um parabéns para você, porque além de 2 anos de podcast, nós vamos comemorar o episódio de número 100. Você já pensou nisso? Eu não imaginava, quando a gente começou esse projeto, que a gente iria realmente tão longe e ficar tanto tempo, mas é o que dá tanto prazer pra gente. Então é por isso que a gente pede a tua ajuda, porque o que mais faz, o que nos impulsiona a continuar trazendo
assuntos relevantes, profissionais incríveis para dividir a sua expertise aqui com a gente e falar desse assunto que a gente tanto ama, é exatamente impulsionado por você, que está aí comentando, compartilhando, engajando, comentando, curtindo, né? Deixando aí uma mensagem para a gente, seja no meu Instagram, no Instagram do podcast, no Instagram do Cauê, né? Então, trazendo, falar, Izzy, eu adorei, tá muito legal, fala isso, leva esse tipo de profissional, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Então, é muito sensacional. A gente comemora esse presente que é ter você também participando e nos impulsionando cada vez mais a continuar esse projeto que a gente ama fazer. Então, a gente agradece a você e agradece aos nossos parceiros também. Clínica Audionorte Saúde, Festa Escova, a Poligastro Saúde também, né, que está sempre aqui com a gente. Poligastro, você conhece a Poligastro, né, Rian, também? Sim. Então, assim, Passione, Lenoca Confeitaria, então são empresas que estão sempre nos impulsionando também através do seu acreditar, né? São empresas que acreditam no nosso trabalho e que também nos ajudam a fazer ele da melhor forma possível. Valeu, Estudo Jungle, até aqui também, Rodrigão ali no back office. Muito bom. Gente, não perde esse episódio, não perde o próximo também, porque a gente vai fazer um resumão sobre o Pode Escutar. Muito obrigada, boa noite e até a próxima quarta.